Olá, queridos, tudo bem? Boa noite a todos. Estamos começando aqui mais um programa Bate-Papo com o Renato. Queria agradecer sempre vocês pela audiência das entrevistas anteriores, mas hoje eu estou trazendo, vocês já estão vendo aqui o nome, o Alexandre Frota, anunciamos durante a semana, para bater um papo, e eu queria que vocês pudessem, quem estiver assistindo a live, compartilhar, enfim, para que muitas pessoas possam conhecer o trabalho dele. Então, meu boa noite a todos. É com muita satisfação que damos início a mais uma live especial aqui para a cidade de Cotia e para toda a nossa região. Hoje, vamos receber uma personalidade que muitos já conhecem do cenário nacional e que agora tem dedicado seu trabalho à política municipal, representando diretamente a nossa cidade na Câmara de Vereadores. Estamos falando do vereador Alexandre Frota, que vem atuando em diversas frentes, desde a fiscalização do poder público até a proposição de projetos voltados para a saúde, educação, cultura, mobilidade e segurança. Com uma trajetória marcada pela participação ativa no Congresso Nacional e agora com sua presença firme na política de Cotia, Alexandre Frota traz experiência, visibilidade e também polêmicas que o transformam em uma figura pública sempre muito comentada. Hoje, teremos a oportunidade de conhecer melhor suas ideias, entender suas propostas para o futuro da nossa cidade e abrir espaço para um bate-papo direto com você, cidadão cotiano. Então, já aproveita para compartilhar essa live, deixar sua pergunta nos comentários e participar ativamente dessa conversa. Seja muito bem-vindo, vereador Alexandre Frota. Muito boa noite, Renato. Obrigado pelo convite, a você, ao seu público, a todos aqueles que te acompanham. Vai ser uma oportunidade boa de a gente conversar. Frota, eu queria, nesse bate-papo nosso, perguntar para você como que foi e quando foi que você virou a chave e deixou de ser ator e entrou para a política. Isso aconteceu em 2013. Em 2013, eu comecei a participar de algumas manifestações aqui no Rio e em São Paulo, né? No caso aqui em São Paulo e no Rio. Eu fui conhecendo grupos políticos. Nas manifestações, eu fui percebendo que eu tinha uma voz ativa, que eu estava sendo ouvido, e com isso eu comecei a me dedicar, comecei a trabalhar a minha chegada na política. Eu tive alguns convites para alguns partidos, logo de imediato. Eu tinha, na época, um podcast, onde eu recebia grandes políticos, personalidades da política, e isso acelerou esse processo. Eu sempre me dediquei muito, independente da política, na parte social, ajudar as pessoas. Ainda como ator, como diretor, como produtor, eu sempre procurei muito ajudar, né, o próximo, as pessoas que mais necessitam. Eu sempre estive envolvido em processos e projetos sociais e que ajudam, de certa forma, parte da população, né? Como, por exemplo, o GRAAC. Eu sou amigo do GRAAC, que é o Instituto que Combate o Câncer Infantil, há mais de 15 anos, né? E participo ativamente das ações do GRAAC, das visitas, das campanhas. Vou participar agora, dia 23, pelo 7º ano seguido, do MEC Dia Feliz, né, que é a instituição do GRAAC, do Instituto Ayrton Senna, do combate ao câncer infantil. Então, eu sempre tive esse trabalho. A política me conseguiu que eu somatizasse e viabilizou, de certa forma, que eu tivesse mais apoio e
infraestrutura para poder ajudar aqueles que necessitam. Bacana. Você, quando eu falei que ia fazer a live com você, também algumas pessoas mandaram perguntas, ou no meu WhatsApp pessoal, ou Sim. Então, uma das perguntas que são sempre curiosidades, a pessoa me perguntou: como foi que o Frota veio parar em Cotia? Certo. Você é Eu do em Rio, né? Aquela história toda. Cotia, através de um amigo meu que morava perto de São Paulo 2, o doutor Paulo Mariano, advogado. Na época eu havia me rompido no relacionamento que eu tinha com uma moça, e aí eu vim morar aqui um tempo na casa dele. Ao mesmo tempo, eu fui convidado pelo Silvio Santos para fazer a Casa dos Artistas, a primeira casa. E aí é muito perto do SBT. Então eu gostei de Cotia, eu gostei da Grande Viana, e desde 2001 eu estou aqui. Desde 2001. Desde 2001. Eu fiz a Casa dos Artistas e depois já fiquei morando aqui. Já Hoje ficou construí aqui. a família, né, a Fabiana, meus filhos, aqui na cidade de Cotia, na região da Grande Viana. E eu fiquei também 2 anos como diretor do SBT. Então, para mim, era mais fácil, né? Pegava Raposo, Rodanel, Rodoviária Anhanguera, está dentro do SBT. Você tá fazendo um looping no seu som, tá dando um eco, tá? Você No tá, meu? parece, no seu. Quando Tá. você está mais perto do microfone, ele diminui. Mas eu não sei se ele está tocando, você está ouvindo o que você está falando ao mesmo tempo, É. tá? É, outra pergunta para você. O que te faz gostar tanto de Cotia? Muita Olha, curiosidade aqui. o clima, você, ao mesmo tempo que você não está na cidade de São Paulo, você está perto da cidade de São Paulo. Aqui eu consigo criar os meus filhos de uma maneira bem bacana, mais tranquila, sabe? Tem coisas aqui, o clima daqui é muito bom. Então, sabe, é uma cidade que me abraçou, me acolheu desde que eu cheguei aqui. Tenho grandes amigos, ando pela rua todos os dias. É uma cidade que tem, claro, em toda a cidade do Brasil, muitos problemas. Às vezes, alguns até maiores do que deveria ter, mas eu fico muito feliz aqui, porque eu consigo criar meus filhos aqui, sabe? A cidade tem um clima agradável. Então, para mim é muito, muito tranquilo. Eu não fico naquele centro nervoso que é São Paulo. Frota, você como deputado, você trouxe bastante benefícios para a cidade de Cotia. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Quando deputado federal, né, eu me esforcei bastante como deputado para ajudar a cidade. Então, além de emendas que eu trouxe para a cidade, para a área da infraestrutura, asfalto, zeladoria, saúde, eu também tive algumas conquistas, né? Eu trouxe para cá o caminhão do Corpo de Bombeiros, que hoje é o carro-bomba que atende toda a nossa cidade. Eu me orgulho toda vez que eu estou andando de carro pela Raposo Tavares, eu passo o caminho do meu lado, eu, sabe, falo, pô, esse daí fui eu que presenteei a cidade com esse equipamento tão importante, que salva vidas, né? E ajudei muitas instituições que você sabe que existem aqui na cidade, a ONG Flávia, que cuida dos autistas, o Cotolengo, diversas outras, a APAI e outras instituições, o Instituto La Xavier, que eu
ajudei aqui, né? O ASA, que cuida dos idosos. O ASA, além de uma reforma grande que eu ajudei a fazer, né, porque cuida de todos aqueles idosos, eu consegui para eles uma van, que todos os dias eu vejo essa van na rua, buscando os idosos para levar para o ASA. Né? Então, são conquistas assim que eu acho que equipamentos que me deram prazer, me deram orgulho. Né? Eu sei que as pessoas sabem que o Alexandre Frota fez pela cidade de Cotia. Né? Isso daí, para mim, eu tenho orgulho sobre isso. Maravilha, cara. Eu tenho, tô administrando aqui as perguntinhas, Certo? e o pessoal vai mandando aqui e eu tô aqui seguindo um roteiro para não, porque muita pergunta é igual. Sei. E aí não tem muita sequência nisso, mas eu vou te perguntar como você se sentiu com a possibilidade de ser caçado. Como é que foi Olha, essa história? essa possibilidade ainda existe. Né? Essa possibilidade não está descartada, segundo a declaração do próprio presidente, o professor Osmar, na penúltima sessão, deixou claro, né, que ainda não foi aberto o processo de cassação. Eu acho que é uma covardia, acho que é um tiro no pé, acho que eu não mereço, eu não cometi nenhuma arbitrariedade, não tive desvio de conduta, não cometi nenhum crime, não tive abuso de autoridade, quebra de decoro, muito pelo contrário, eu estava fazendo o que todo vereador deve fazer em cima do artigo 31 da Constituição brasileira, né, da Constituição Nacional, que é justamente você fiscalizar os equipamentos públicos, sejam eles da educação, da segurança, da saúde, que foi o caso, e a gente sabe que a nossa saúde na cidade de Cotia é precária, temos grandes problemas, temos muitas irregularidades, denúncias e uma série de coisas. E eu fui justamente numa madrugada fiscalizar todos os sistemas de saúde da cidade de Cotia. Passei pelo hospital, passei pelo hospital infantil e por todas as unidades de pronto atendimento. E encontrei muitas irregularidades em todas, mas especificamente no Atalaia, que é onde nós temos grandes reclamações, eu encontrei, flagrei dois médicos dormindo no horário que eles deveriam estar trabalhando. E eu não aceito isso, não vou aceitar, acho inadmissível, sabe, uma pessoa chegar para ser atendida, de repente, carregando sua mãe idosa no colo e o médico está dormindo, no horário que ele deveria estar trabalhando. E isso gerou um desconforto para uma parte de alguns vereadores, de oposição, que não gostam de mim, enfim. E também sofri um ataque de um jornalista que inflamou essa situação. Hoje, esse jornalista está se convencendo do erro grande, do equívoco grande que ele teve diante do arquivamento do Ministério Público de Cotia, diante da desistência do processo por parte da IBJ, que é quem cuida da saúde de Cotia. Enfim, eu eu estou tranquilo em relação a isso, sabe? Mas eu acho que eu espero que não aconteça. Frota, tenta Né? colocar o fone, ver se ele está saindo som no fone também, ele teria que te interromper o do telefone. Mas não está. Eu já vi que não está. É, então você está sem fone. Ó, fala aí. Oi, não está, né? Não está Não tá. funcionando. É, por isso que ele está dando esse looping. Ele não.
esse fone aí não deu certo. Vamos ser o fone. Então, o pessoal tá. Vou dar só um oi aqui pro pessoal que está na live. Uhum. Você ajusta aí, ó. Tá o Fábio Venturini, Orives aqui, dando boa noite pra gente. Esse menino é de ouro mesmo, literalmente. Um cara muito bacana. Tá aqui com a gente a Eva Silva, dando boa noite. Chile Rainho está aqui também, acompanhando a live, assim como o Renato Rochinol, mandando boa noite para nós. Fernando Confiança, que vem provavelmente, provavelmente não, já dando spoiler, é o nosso próximo convidado. Está aqui também, Luísa Fernandes, faz tempo que você não vinha, hein, Luísa? Feliz de você estar por aqui. Gilmar Moreira, grande perninha, está aqui. Boa noite, meu amigo Renato Ferraz, frota um parlamentar exemplar. Deus abençoe a todos. A Kelly Regina também, boa noite, Renato. E Alexandre Frota, boa noite, querida. E a Solange Fernandes, nossa querida da cooperativa do Luxo do Lixo, agradecer a ajuda, o primeiro vereador que foi no Galpão Caucaia. Pegou aí? Peguei, claro. Deixar um abraço para todos, para o Fernando Confiança, gosto muito dele, gosto muito do Renato Rochinol, né, um grande advogado, um ambientalista que luta pelo verde da cidade de Cotia, que luta por tantas outras situações que acontecem aqui na nossa cidade, né, relacionadas ao plano diretor, às invasões, ao desmatamento, enfim, ao ataque que áreas de preservação ambiental elas sofrem aqui, muitas vezes até por parte de políticos. Isso aí. Eu queria também pedir para o pessoal que está acompanhando a live que, se puder, compartilhe para que a gente possa levar essas informações e os comentários aqui, as respostas do Frota para muita gente. O Frota conseguiu cair lá, ficou tudo preto. Acho que ele vai ter que se reconectar. Ele estava mexendo no telefone e aí deu essa diferença aí. Vamos aguardar que ele deve voltar. Opa, voltou, Frota. Tá aqui. Mexeu, cai. Não, eu estava tentando ajustar aqui melhor. Mas está aqui, ó. Também está o Geraldo Silva aqui, mandando boa noite para você. A Valdeci de Deus. Valdeci de Deus, grande artista plástica, querida, está aqui também acompanhando a gente. Mas vamos continuar aqui com as perguntinhas. Alexandre Frota, se o Formiga, nosso prefeito, convidasse você para ser o responsável pelo Teatro de Cotia, você aceitaria? Olha, o Formiga me convidou para ser o gestor do teatro. Inclusive, nós gravamos um vídeo, eu supervisionei a montagem desse teatro. É um equipamento que eu gosto muito, mas eu falei para ele não. Eu disse que ele chamasse outra pessoa, que convidasse outra pessoa. Agradeci ao prefeito, mas é uma coisa que não me empolga dirigir esse teatro. Mas eu acho que é um equipamento importante, mas entendo também que pode se tornar um grande elefante branco, uma vez que nós não temos essa cultura do teatro, das aulas teatrais. Cotia não está no roteiro artístico dos grandes espetáculos. Para um teatro dessa magnitude, né? Eu rodei aqui alguns cursos de teatro e alguns cursos chegam a ter 3 alunos. Quando você tem 3 alunos num teatro, num curso de teatro, você consegue, talvez, entender que vai ser uma tarefa árdua você conseguir manter aquele teatro com aulas, com oficinas, com simpósios, com palestras artísticas teatrais, né?
Nós não temos uma quantidade grande de cursos e vai envolver uma despesa grande, né? Professores, técnicos, iluminador, sonoplasta, bilheteria, segurança, técnicos, eletricistas, e etc. Então, eu fico me perguntando como vamos manter esse teatro, né? Realmente é uma coisa que parece ouvir falar que o teatro está pronto. Está pronto. Está precisando só tocar o negócio. É. Legal. Frota, mais uma pergunta aqui. Quais são os principais projetos de lei que você apresentou até agora na Câmara Municipal? Olha, eu vou te falar que logo nas primeiras semanas eu consegui implantar aqui a Comissão Especial dos Direitos da Mulher, que não existe aqui há 50 anos. A mulher ela faz muita falta na Câmara. É uma Câmara extremamente machista, uma Câmara que a gente sente que deveria haver ali uma mulher ou mais, né? E eu fiz essa comissão, que é uma comissão que luta pelos interesses da mulher, que defende a mulher, que vai buscar os problemas, né, que as mulheres vêm vivendo. E, junto a isso, eu trouxe mulheres da sociedade, das comunidades, de diversos segmentos da sociedade, para fazerem parte dessa comissão, que é uma das mais importantes e foi votada por unanimidade. Esse foi o meu primeiro grande projeto. Eu tinha mais 35 projetos, você perguntar sobre isso, era bom você perguntar, bom você ter perguntado. Eu tinha mais 35 projetos. Só que, em determinada sessão, eu sofri uma espécie de boicote, um aviso, e eu tive 3 projetos meus barrados ali no Câmara, né? Era o dia do rap, o dia da mulher negra, porque aumentou o número de feminicídio em Cotia com mulheres negras. Eu achei importante fazer esses 2 pontos, sendo que o dia do rap, inclusive, eu tenho ajudado nos batalhas de rap, os cantores de rap têm me procurado para ajudá-los. Então, eu achei que era bacana fazer. E quando eu trouxe o Carlos Alberto de Nóbrega, aqui, esse grande artista, eu percebi nas redes sociais que muita gente elogiava, mas pedia que eu desse uma medalha de honra ao mérito, uma moção, ao professor Marcão da Educação, ao professor Marcão da Educação. E o que aconteceu com isso? Eu preparei essa moção e, numa sessão, uma única sessão, quando eu percebi o projeto do professor Macron, a maioria dos deputados se abstiveram a votar. Todos com um acordo. Então, eu não consegui prestigiar o professor Macron, que era um pedido da própria população. E aí, coisa... junto a isso, eu fui informado pelo presidente da Câmara. Oi. Eu fui informado pelo presidente da Câmara que eu deveria retirar o projeto, o Dia do Rap e o Dia da Mulher Negra, que não seriam votados pelos vereadores se eu não tivesse uma conversa com eles. E eu achei que eu não tive conversa nenhuma com eles. E eu retirei esses 2 projetos, o do Marcão não foi. E aí, como eu sofri alguns ataques nas falas de vereadores, de alguns vereadores, eu achei que eu não deveria dar continuidade, pelo menos agora, aos meus projetos. Então, eu retirei de pauta, retirei do protocolo
35 projetos. Hoje, nesse momento, eu não tenho nenhum projeto protocolado porque eu retirei. Eu tinha muitos projetos em defesa da mulher, projetos para os idosos, projetos que poderiam facilitar a vida das famílias, principalmente das mulheres que têm seus filhos e não têm seus maridos, né? Políticas públicas para saneamento básico, enfim, coisas de interesse realmente da cidade. Mas eu fui obrigado a tirar esses projetos todos para não passar pela humilhação ou pelos ataques que eu sofri nesse dia em que eu tive que retirar a moção ao professor Marcão, da educação, e também o dia do rap da mulher negra. Então, hoje eu não tenho um projeto, agora é que eu vou pensar se vale a pena ou não colocar projetos em função, porque se for para ficar sendo sabotado, não ter os projetos votados por perseguição, por retaliação, eu prefiro não colocar, porque aí eu não tenho que ouvir nenhum tipo de ataque. Eu ouvi uma série de ataques num dia só. Uma barbaridade mesmo. Eu tenho aqui mais perguntas. Vamos lá. Eu não entendi essa pergunta, mas como você avalia os maiores desafios legislativos da cidade hoje? Olha, a cidade de Cotia, eu falo que é muito mais difícil você ser vereador do que você ser deputado federal ou estadual. A cidade de Cotia é uma cidade que ela é carente em diversos pontos, de políticas públicas para a população, para as mulheres, para os idosos. Ela hoje tem uma zeladoria péssima até o momento. Essa nova gestão do governo não conseguiu ainda, né? Espero que consiga, não conseguiu fazer a zeladoria que a cidade realmente merece. Nós temos problema de transporte, nós temos bairros ainda que não estão asfaltados, que não têm iluminação, que não têm saneamento básico, bairros que estão esquecidos, né? Nós temos graves problemas na área da saúde, falta de remédio e mais uma série de outros problemas. E aqui não é um ataque a esse ou aquele. Aqui eu estou confirmando e afirmando aqui, né, o que eu tenho visto, o que eu tenho recebido de denúncias, de problemas e etc. E tal. Então, existem muitos problemas a serem resolvidos nessa cidade, né? Transporte, saúde, educação. É uma cidade que ficou muito tempo abandonada pelas outras gestões, muita coisa foi maquiada, muita coisa não foi feita de verdade, e quem acaba sofrendo é a população. Temos uma pergunta aqui, vou colocar na tela, do Renato, que chega aqui dizendo o seguinte, Renato Rochinol. Enquanto cidades vizinhas contam com espaços culturais bancados por empresas ou fundações, em Cotia a conta ficou toda para a prefeitura. Por quê? É a pergunta dele. São várias situações, né? A cidade de Cotia, a nível cultural, há muito tempo não existe, né? Não teve nenhum investimento, não teve nenhum estudo, não teve nenhuma gestão que pudesse envolver e prevalecer a cidade a nível cultural, seja na música, no teatro, no cinema, na oficina de teatro, no rap, no canto e etc. E tal. Não teve investimento, não teve por parte dos gestores interesse em procurar trazer patrocinadores, apoiadores, investidores. Então, a conta começa a morrer na mão da prefeitura. E como a prefeitura, nas últimas gestões, não tinha nenhum interesse na parte cultural, a cultura foi ficando sucateada no cidade de Cotia. É um negócio mais complicado que a gente imagina. As bibliotecas abandonadas, né? As praças públicas que podem ter cultura, respirar cultura, sem
sem nenhum tipo de ação, né, para ali. Então, inclusive, o novo secretário de Cultura, que é o Pedro Henrique Peixoto, foi uma indicação muito do prefeito Edson Formiga, porque sei da capacidade dele de tentar transformar e fazer com que a Cotia passe a respirar cultura, assim como outras cidades que aqui em volta hoje têm apoio federal, apoio estadual, tem grandes patrocinadores, grandes empresas, justamente apoiando e fomentando a cultura. Tem aqui uma pergunta do Fernando Confiança. Vereador, o veto no atendimento médico, telemedicina, para as famílias do espectro autista foi uma decisão que decepcionou muitos na cidade. Apesar Sim. do momento de falta de recursos financeiros, vale propor reservar uma parte do orçamento de 26 para este programa? Sim, vale, vale propor e tem que ser feito isso. Eu, particularmente, é um projeto meu, eu fui pego de surpresa por esse veto. Diga-se aqui que esse veto veio do Executivo, da Prefeitura, né? E a Câmara acompanhou. Eu fui o único que votei contra o veto, né? E tiveram alguns outros vereadores que não votaram por entender que não tinha cabimento nisso. E a desculpa é que nós não temos agora verba para criar todo o processo e o núcleo de telemedicina. Então, é melhor não votar, é melhor vetar do que aprovar e não ter como fazer depois e a população ficar cobrando. Ou seja, foram pelo caminho mais fácil e óbvio. Não queremos ter trabalho. Temos aqui um boa noite especial aqui. Oi, Renato. Meu amigo Frota, estamos juntos. Do Aguinaldo Alfredo, nosso secretário de Turismo. Grande Aguinaldo, uma figura bem bacana, um rapaz que tem aí se esforçado na área dele, a Secretaria de Turismo. A gente sabe o quanto Cotia sofre, porque Cotia não tem uma rede hoteleira, né? Cotia precisa ser fomentado o turismo aqui. Haja em vista que, por exemplo, eu fui visitar o sítio do Mandu, o sítio do Padre Inácio, que estão lá fechados, né? E que poderiam ter um trabalho cultural intenso. Eu já até conversei uma vez com o Aguinaldo sobre isso, e estou à disposição dele para ajudar, porque eu acho que Cotia ela tem uma história bacana, ela tem uma história legal, principalmente com esses equipamentos. Eu acho que valia muito a pena a gente buscar formas de acelerar o turismo e a cultura, né? Porque são duas coisas que andam juntas, a cultura e o turismo. Porque se você tem uma boa cultura na cidade, se você tem projetos culturais, equipamentos culturais, se você tem atrações, né? Se você tem grandes eventos, você vai fomentar o turismo na cidade. E para fomentar o turismo na cidade, nós precisamos ter investimento na rede hoteleira também, né, para que as pessoas venham. Você vê, todo mundo sai daqui, vai para Marítima, vai para São Roque, vai Osasco, vendo a quantidade de coisas que Osasco tem a nível cultural e do turismo. Então, eu acho que a gente precisa ter atenção por isso, porque são duas partes que podem caminhar juntas. Muito bom. Está chegando aqui mais gente com a gente. Está aqui o Daniel Rodrigues, o Peixinho, está aqui na audiência com a gente. Está dizendo olá, senhores, online, boa noite. Renato, boa noite, vereador Alexandre Frota. Estivemos presentes hoje na sessão da Câmara. Valeu, Peixinho. Está aqui também o nosso grande agente e colaborador do nosso programa, Reinaldo Souza, dando um boa noite, vereador, boa noite, Renato. Boa noite. Reinaldo do Boa noite, Departamento Peixinho. de audiência.
Boa noite a todos. Você que anda muito na rua, Frota, Ah, no operacional aí, esse menino aí, o Reinaldo, ele é fera, não é? o Reinaldo é fera. O Reinaldo, ele está sempre. A gente fala praticamente o Reinaldo do trânsito, que você está falando, né? Sim. A gente fala praticamente todos os dias, pelo menos duas, três vezes. Hoje, pela manhã, eu já estava acordando ele de manhã, já estava ligando para ele de manhã cedo, ele já estava em atividade, estava em curso, mas aqui na Capoava tivemos um problema com duas carretas e eu vou passando pela rua e vou acionando ele. Olha, está acontecendo isso, Reinaldo, está acontecendo um determinado problema aqui e ali, e ele sempre muito solícito, envia viatura, a gente para ajudar também, espera a viatura chegar. Eu gosto muito disso, né, de colaborar com, principalmente com o trânsito, com a polícia, com a guarda, nessas questões todas, né? E o Reinaldo, eu falo com ele praticamente todos os dias. Ali, por exemplo, na João Paulo Abras. João Paulo Abras, nós conseguimos, com o prefeito Wellington Formiga, né, um esforço dele, fazer com que o hospital veterinário funcionasse todos os dias, que não fosse apenas uma coisa eleitoreira como foi. E aí, agora, as pessoas têm um estacionamento bem na frente, conveniado com o hospital veterinário, bem na frente. A 3 metros do hospital tem um estacionamento. E tem poucas vagas na frente do hospital. Bom, o que acontece ali? As pessoas ficam com preguiça de estacionar no estacionamento conveniado, que é a 3 metros da porta do hospital. Então, elas preferem estacionar em cima da calçada e fica aquela fila de carros. Você passa ali às 7 horas da manhã e está assim. E aí você vai falar com as pessoas, elas se acham com direito, não, mas eu estou com um cachorro, é só 5 minutos. E os funcionários do hospital veterinário, eles param o carro deles nas vagas que seria para os, os clientes, os usuários que levam seus cães e gatos lá. Então, não tem vaga, as pessoas não querem colocar no hospital, no estacionamento na frente, e aí ficam 5, 6 carros ali. Outro dia, por acaso, eu estava passando e tinha um filho com uma senhora, que era a mãe dele, com 78 anos de idade, na cadeira de rodas, andando no asfalto, no meio da João Paulo Abras, um carro passando, indo e vindo. Eu parei, não aguentei isso, parei, saltei e falei com todo mundo que estava um carro em cima da calçada e apontei, mostrei a senhora que estava ali. Está errado isso, sabe? As pessoas querem ter direitos, mas não querem colaborar. Né? É inadmissível você parar com o carro em cima da calçada, mesmo que seja por 1 minuto. Porque ali é uma calçada que é perto da entrada do Colégio do Rio Branco, tem escola ali, as pessoas passam, os alunos, passam as mães com criança, tem muitos comércios ali, farmácia, etc. Então, ninguém consegue andar na calçada, sabe? O pessoal do hospital já colocou uma placa, proibido parar em cima da calçada. Eu mesmo, junto com o trânsito, já fizemos diversas operações ali, sabe? E continuou. O que nós vamos ter que fazer? Implantar aqueles pinos na calçada para que as pessoas não parem em cima da calçada. Tem que ser o radicalismo. Ó, o Reinaldo Ah, está dizendo: o Frota é quase um agente de trânsito, um grande colaborador da mobilidade do município. Tem aqui também, dando boa noite para a gente, o Márcio Silva Franco, Ana Alcântara, nossa manda um querida. beijo para a Ana Câmara, é uma grande ambientalista, uma mulher que luta pelo pulmão verde dessa cidade. Uma querida que está dizendo aqui: salve, salve, Renato e Frota, gente que trabalha com brilho e autenticidade. E tem
aqui, ó, o Renato já aproveitou o gancho da calçada, ó. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre como a falta de calçadas adequadas ou calçadas inexistentes impacta negativamente o turismo e o comércio local. Sim. Bom, comércio local, moradores não têm onde andar, andam na rua. Tem muitas ruas que eu passo e vejo as pessoas colocando em risco suas vidas, a vida de seus filhos, porque não tem. E quando tem uma calçada mínima, ela está coberta por arbusto, por capim, por mato, por buraco. Por Eu andei árvore. por aí no último mês, eu consegui, junto ao Departamento de Transporte e de Obras, recolocar pelo menos uns 15 tampas de bueiro, boca de lobo, que estavam quebradas, que a pessoa pode vir andando e cair dentro. A gente colocou. Mas o que acontece? Você conserta, vem um caminhão ou vem um carro e estaciona em cima da boca do lobo, quebra de novo, sabe? Então a gente já passou por isso. Assim como existem pontos na cidade, e todo mundo sabe onde vem gente da própria cidade ou de outras cidades descarregar material, lixo, concreto, madeira, sofá, privada, papel, copo, pneu, lixo, e mais lixo, animal morto. E aí o que acontece com isso? Inseto, nós temos copo de dengue, cobra, rato, tudo ali, Escorpião. perto de escolas. Essa semana eu faço uma parceria muito grande com o Fernando Guedes, subprefeito da Granja. Essa semana nós limpamos pela quarta vez em 30 dias um local que virou desova de material descartado de maneira criminosa. Já limpamos 4 vezes. Isso exige 2 caminhões, várias viagens, exige uma máquina com aquela pá para jogar o caminhão, funcionário. Por 4 vezes a gente já limpou o local, sabe? Agora eu instalei uma câmera lá. Eu instalei uma câmera porque a gente agora vai ver, sabe, a placa dos carros que vão lá, dos caminhões que jogam ali. Boa, boa, parabéns. Frota, a gente falou agora, aproveitando o gancho aqui, nós falamos de carros, de estacionamento e tudo mais, de vagas, calçadas e tudo mais. Hoje teve sessão na Câmara, eu tive lá Sim, presente, e aí eu percebi o seguinte: todo o percurso da Rua da Câmara, que pertence à Zona Azul, não existe vaga para ninguém estacionar. Ou seja, com a suspensão da Zona Azul, essas vagas rotativas não são mais rotativas, elas são sim. fixas. E todas as travessas também da rua Batista Cepelos, todas entupidas. Na frente da praça, que é onde a gente consegue, quando tem evento, estacionar, hoje não podia, porque não era liberada a praça, os comerciantes também param os carros ali o dia todo. Sim. A impressão que me dá é que quando se fala da Zona Azul, todo mundo critica a Zona Azul, mas quando você suspende a Zona Azul, você percebe o quão pior fica. Porque Porque não tem vaga. aqueles estacionamentos estão virando vaga de quem tem comércio na própria rua. E o Pô, cliente dele, tinha que perceber que deve cair o faturamento dele, porque o cliente não tem onde parar. ô, Renato, eu vou falar uma coisa que eu tenho conversado muito com o Rochinol, conversei isso muito com a Ana Alcântara, que está aqui também. O Fernando Confiança já falou sobre isso também. É uma cidade sem planejamento, uma cidade que cresceu nos últimos anos e não teve planejamento, não teve abertura de novas artérias, de novas vias, tivemos problemas sérios com
zoneamento, ruas que antes eram só zona é, comercial, se tornaram residenciais e comerciais e vice-versa, né? E nós não tivemos uma modernização da cidade. O que acontece com isso? São mais pessoas chegando, aí você está vendo aí os prédios que estão sendo construídos, são famílias chegando, carros chegando, e nós não temos uma solução, sabe? É uma cidade que não está adaptada aos novos tempos. Ela não é moderna. Ela está há 30 anos atrás. As ruas são as mesmas. Como é que você não tem calçado, não tem estacionamento? As ruas continuam as mesmas. Não existem políticas públicas para melhora dessa situação. Então, vai ficar assim, e o que vai acontecer? Vai colapsando, e vai colapsar. Quando você olha ali para o 21, para o 19, aquelas torres todas que estão sendo construídas ali, mais andando por Cotia, você vai encontrando em alguns bairros prédios de 6 andares, prédios de 5 andares. Cara, eu acredito que daqui a 2, 3 anos, nós vamos ter que andar a pé e olha lá, vai parecer que a gente está no Japão, entendeu? Porque não vai dar para andar de carro ali. Eu tenho certeza desse colapso aí. O Renato fala aqui, ó, a cidade cresceu e não se desenvolveu. Chamam de progresso em retrocesso. É isso aí. Nós temos mais perguntas aqui, Frota. Deixa eu dar uma olhadinha. A pergunta é: quais áreas? Saúde, educação, segurança, mobilidade, cultura, que você pretende priorizar no seu mandato? Olha, eu tenho priorizado muito a questão da infraestrutura da cidade, é o que me preocupa, né? Mas eu tenho atuado em todas as áreas, né? Meu telefone começa a tocar às 3h20 da manhã com problemas de internação, de exame, de falta de remédios, e depois, ao longo do dia, vaga em creche, escolas com problemas, uma série de problemas, desde assédio de um professor a alunos, né, como até problemas estruturais. E aí vai uma coisa atrás da outra, né? Nós temos aí problemas com o transporte alternativo que não entra mais na cidade. Nós temos aí a questão da segurança, né? Tivemos uma onda de assalto grande, agora diminuiu. A guarda do secretário está atuando com uma mão firme, dourado, né? Então deu uma diminuída, se bem que a gente está atrás de um vagabundo de moto vermelho que já há mais de 2 meses vem aí assaltando mulheres, e principalmente mulheres, alunas, levando aliança, celulares. Ele anda muito pelo quilômetro 21, vai um pouco lá na Granja Viana do outro lado, volta aqui para o lado do Suave, da Barra da Sena, Jardim da Glória. Enfim, a gente vem até esse cara aí, vamos acabar com ele. E a gente tem vários problemas estruturais, como, por exemplo, o Jardim Museu. Eu fui visitar o Jardim Museu, não tem asfalto, não tem iluminação e não tem saneamento básico. Me fala, e aí? Um absurdo então, isso, né? Eu tenho atuado em todas as áreas. Eu tenho colaborado com o governo do Wellington Formiga, tenho alertado o prefeito, tenho alertado ao secretário de governo, que é o doutor Exo, atendo todas as demandas que me fazem, que chegam para mim, eu vou atrás. Eu tenho um projeto, você sabe, de cestas básicas, são 500 cestas básicas todo mês, e não dá conta do recado, sabe? São 300 litros de leite, sabe? E é o tempo todo as pessoas
com problemas, pedindo, solicitando para minha amiga, para minha tia, dá para você dar mais um, meu filho está passando fome, preciso de gás, eu preciso de escola, eu não sou atendida, levo 3 anos numa fila para ser atendida. É um caos generalizado. Todos os dias eu tenho essa demanda e eu posso compartilhar com vocês aqui. O que eu estou falando aqui é a mais pura realidade. Eu compartilho aqui, eu tenho vários problemas das pessoas, sabe? Estão esperando que a coisa possa melhorar. E eu vou atuando nos lugares. Eu construí 2 pontos de ônibus, porque eu não tinha telhado mais, as pessoas estavam na chuva, no sol, eu passava a ouvir aquilo, eu ia levar minha filha para o colégio, e vi aquelas pessoas ali. Eu falei, não, vou lá e vou. Comprei o material, preparei, chamei uma pessoa, fizemos. Um a gente revitalizou, e outro a gente construiu do zero, o ponto de ônibus, sabe? E aí é buraco o tempo todo. Desde o início do meu mandato, eu fiz uma parceria com uma empresa de asfalto e, enfim, hoje eu devo ter fechado nessa cidade, nos 6 primeiros meses, pelo menos uns 2.000 buracos. Eu fechei com a minha equipe. Ah, não é trabalho do vereador. Tudo bem, mas se ninguém fizer, como é que fica? Então eu vou e faço, sabe? Então, e aí vai, é esgoto, a Sabesp. Eu tenho um ótimo relacionamento com a Sabesp vem, abre um buraco e vai embora. A Sabesp tem até 90 dias para fechar o buraco. Mas muitas vezes o buraco está em local que atrapalha. Não dá para esperar 90 dias. Aí eu ligo para a Sabesp, fotografo o buraco, tiro o localizador, envio para o Reinaldo da Sabesp e ele me atende de maneira muito rápida. Faz. Ontem, por exemplo, eu estava subindo da Raposo ali para o Suave. Em frente ao ponto de ônibus da Raposo, tinha um buraco enorme, bem em frente ao Mercadão que está descendo para São Paulo. Eu, na mesma hora, liguei para a Ecovias. Falei com o Márcio da Ecovias. Márcio, fotografei, filmei e estou te enviando o localizador. Frota, obrigado. Vou mandar a equipe técnica. Isso era 4 horas da tarde. Ele mandou a equipe técnica, constatou o que eu tinha falado. 11 horas da noite, o buraco estava fechado. Entendeu? Então não dá para eu passar e falar, pô, tem um buraco ali, tem a árvore que está caindo. Por exemplo, a Defesa Civil de Cotia tem 10 serras, né? Nenhuma estava funcionando. Eu disponibilizei uma verba e consertei as 10 serras para serem utilizadas. Toda hora é uma árvore que cai, uma árvore que está em cima do muro, que está em cima de uma casa, e eles não tinham como atuar. Mas aí a gente fica pensando no seguinte: tudo bem, essa ação sua, essa sua disposição, sua disponibilidade de atender todo mundo por igual. Acho isso correto, bacana. Mas isso não cria, como você falou, uma perseguição com os demais pares em relação a tipo achar que você está se intrometendo na região dele? Porque aqui na cidade você sabe muito bem, os vereadores, cada um tem uma região, atua num bairro com mais. Tem um reduto eleitoral, a gente chama de curral eleitoral, e aí você, de repente, está fazendo tudo para todos, sem distinguir isso. E você não pode estar sendo ingênuo de estar invadindo esses espaços e, por essa razão, tendo uma represália? Não, ingênuo não. É óbvio que eu sofro represália, sofro pressão e já esperava isso. Agora, eu queria que um vereador me apresentasse o documento que ele é dono do bairro. Entendi. Entendeu? Eu fui eleito para ser vereador da cidade de Cotia, não vereador da Grande Viana. Sabe? Então, eu atuo em todos os lugares. E ninguém vai me parar para falar que não pode entrar aqui, não pode entrar ali. Sabe?
Então, eu sei que isso gera um desconforto, gera uma situação, mas, irmão, é o preço que eu tenho que pagar, é esse. Porque eu não posso deixar de atender uma senhora de 60 anos por dentro dela, que ela está precisando de remédio, porque o Mivizola tem um vereador que atende lá. Então, por que ele não atendeu ela? Verdade. Estou colocando aqui um comentário que veio. Opa. Eu coloquei na minha própria página, o Portal Oeste, aqui que está chegando, eu estou pondo. Ó. A população da Granja Viana e da região central de Cotia tem demandas diferentes. Sim. Como equilibrar essas necessidades? Olha, eu atuo da mesma maneira nos dois lados, entendeu? O buraco daqui, tem buraco lá, tem árvore aqui, tem árvore lá, tem gente passando por problemas sérios aqui, tem gente passando por problemas sérios lá. Então, assim, eu não, eu não faço nem menos nem mais para um lugar. Eu vou aonde eu tenho que ir, eu saio de casa com uma lista de demandas e missões e vou fazendo, vou realizando essas missões. Claro, as pessoas, muita gente, né, é ansiosa porque está muito tempo sem ser assistida, sem ser atendida, né, principalmente as classes mais baixas, etc. Mas eu procuro e vou em todos os lugares e falo com as pessoas, é remédio, é cesta básica, é leite, é bujão de gás, é exame, e por aí vai. É uma infinidade de coisas que eu poderia ficar aqui com você 2, 3 horas fazendo uma lista de coisas que necessitam na cidade. Eu gostaria muito, obviamente, que as coisas não estivessem acontecendo assim, e sim é, né, de maneira mais fácil, de maneira mais técnica, etc. Mas a gente está com 6 meses de governo, né? E aí, o prefeito, ele sabe da responsabilidade dele, sai aí uma série de coisas, falam que eu quero ser prefeito, falam que eu quero ser deputado federal, deputado estadual, ninguém nunca ouviu absolutamente nada da minha boca. Mas criam várias intrigas, fazem fofocas, falam que eu quero derrubar o governo do prefeito, o prefeito me liga para perguntar, Frota, você falou isso, ai meu Deus do céu, sabe? E, ao mesmo tempo, outro dia eu falei para ele, olha, já chegou várias vezes para mim que o senhor está financiando a minha cassação. Ele falou, não estou. Eu falei, eu vou acreditar no senhor, porque eu fui eleito no senhor. Nós fomos eleitos pelo PDT, cabe a mim acreditar no senhor. Mas eu não liguei em nenhum momento para o senhor para falar, olha, estão falando que o senhor financia. Quando eu tive a oportunidade, eu te falei, mas ele também me ligou para falar, pô, sabe, falam isso, falam aquilo. Ah, tem. Outro dia ele falou para mim assim, eu achei até engraçado, comentei isso com ele. Falei, não tem esse cabimento. Ah, tem jornalista que fala bem de mim, que fala mal de mim. Falei, eu não posso fazer absolutamente nada, Mas tem entendeu? o contrário também. Sabe? Pelo contrário. Não. Aliás, eu tenho um jornalista aqui na cidade que agora, nesses últimos dias, está sumido, né? E fomenta o Ministério Público, fomenta a Justiça, fomenta o Fórum, fomenta a fofoca, inventa uma série de coisas a meu respeito. Eu sou atacado e bem atacado. Eu vou colocar aqui para você 2 perguntas, mais 3 perguntinhas só, tá? Porque eu sei que Ok. você está chegando numa hora de live, estamos com 59 minutos. A pergunta eu estou puxando e estou colocando pelo portal. Tá. Como você vê a importância da Câmara Municipal no fortalecimento da democracia em Cotia? Olha, a Câmara precisa ter uma atuação, acredito eu, mais forte. Eu sempre fui a favor que nós deveríamos ter mais sessões do que uma sessão só para resolver tantos problemas, né?
A gente vive num país hoje, principalmente num estado, que é o estado de São Paulo, extremamente polarizado, né? Que isso atrapalha muito a nossa política. Agora, eu acho que a Câmara ela tem que exercer, né, o seu direito a preservar, principalmente, a democracia. E muitas vezes eu percebo que existe um certo equívoco em relação a esse tema. E é uma coisa que precisa ser melhorada na Câmara. A outra pergunta é: o senhor pretende disputar cargos no Executivo Municipal, prefeito ou vice em eleições futuras? Não, não. Já deixei isso claro a diversas pessoas. E uma última pergunta, Frota, antes das suas considerações finais. Você é contra ou a favor da tribuna livre? Eu sou a favor. Sou a favor da tribuna livre. Eu acho que a tribuna tem que ser livre. Você tem que poder expressar, sabe, as suas ideias. A política é isso, é debate. Né? Você não pode se sentir pressionado em nenhum momento. Eu nunca me senti pressionado aqui na Câmara de Cotia, muito pelo contrário, entendeu? Tudo que eu quero falar, eu subo e falo. Se um gosta mais do que o outro, isso está tudo certo. Então, eu nunca fui pressionado assim. Né? Eu tenho um relacionamento cordial com a maioria dos vereadores. Né? Óbvio que tem uns que gostam mais, outros que gostam menos. Alguns têm determinada situação que não atravessa com a minha, né? Com as minhas ideias, mas, enfim, a gente vai trabalhando. O importante é trabalhar para a população, exercer um bom trabalho, exercer um bom mandato, se dedicar para as pessoas e ajudar as pessoas. É só isso que eu tenho feito. Meu amigo, eu queria dizer para você o seguinte: muito obrigado mais uma vez. As pessoas que não conhecem, eu procuro repetir sempre. O Frota é uma pessoa que eu entrevistei num dos meus primeiros programas do Cotia no Ar, lá na Rádio Cidade das Rosas, com faz 14 anos, sei lá, 12, faz muito tempo, então não é a oportunidade ou oportunismo de estar falando com o Frota agora. Nós Claro. queremos fazer com que as pessoas que vêm aqui possam esclarecer, tirar dúvidas e ter esse espaço aberto. Do mesmo jeito que as perguntas chegam aqui, eu vou colocando. A última comentário que vem aqui é do Marcelo Cruz, que está dizendo o seguinte: o Jardim Santa Isabel, no quilômetro 21, continua no pavilhão do esquecimento, Frota. Aí, eu vou passar lá. É isso aí. O Roginaldo está falando, precisa de mais meia hora, pelo menos. É verdade, mas o Frota tem compromisso, gente. Ele avisou antes da live que ele tinha compromisso e que ele ia estar fora. Frota, fique à vontade para suas considerações finais. Eu quero só agradecer você ter aceito o convite aqui do Papo com o Renato e o que você precisar da gente aqui, a gente está à disposição. Renato, eu quero agradecer a você. Obrigado pelo convite, obrigado por esse papo, pelas perguntas. Acho que deu para a gente conversar um pouquinho, para a gente falar um pouco sobre tudo que a gente tem de preocupação, de demanda nessa cidade. Eu quero que as pessoas saibam que eu sou um cara que sou um trabalhador, trabalho, me dedico para que eu possa facilitar, né, a vida das pessoas nessa cidade. Esse é o meu intuito, é isso que eu tenho feito, me dedicado, olhado para os lados, olhado para baixo, abraçando as pessoas. É isso que eu faço, estendendo a mão àqueles que mais necessitam. Tem grandes amigos aqui, quero agradecer a todos aqueles que participaram, que deram essa oportunidade, Fernando Confiança, o Chinol, Ana Alcântara e tantos outros que passaram por aqui. Obrigado, estou à disposição de vocês. Como as pessoas falam, se tiver algum problema aí, chama o Frota, que eu vou tentar, pelo menos, né, indicar o que fazer, como agir, e, enfim, é isso. Estou à disposição, trabalhando
para a população de Cotia. Frota, muito obrigado, uma boa noite para você. E até a próxima vez. Obrigado. Fiquem com Deus e obrigado pela oportunidade. Valeu, Renato. Valeu, um abração.